Pastor Fernando Ave. Pastor Puto 2. Meus amados, vamos abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Daniel, capítulo de número 4. E eu quero ler apenas o versículo de número 31, que diz assim a poderosa palavra de Deus. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: e isto está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada traz uma história que fala a respeito de um homem chamado Nabucodonosor. Quando nós paramos para meditar na Bíblia, no texto, na história, da onde veio, aonde ficou, aonde chegou e para onde foi, nós conseguimos extrair uma mensagem da Bíblia e nós conseguimos entender que Deus, na sua grandeza, Deus ele jamais dá a glória dele para seu ninguém. A Bíblia Sagrada diz, para quem não sabe, que Nabucodonosor, ele foi o rei mais poderoso da Babilônia. A Bíblia revela que Nabucodonosor, ele conquistou Israel, tomou Jerusalém, levou os judeus cativos para a Babilônia, inclusive Daniel, tá? A Bíblia diz que após a revolta de Joaquim, que era o rei de Judá, que tinha o apoio de Faraó Neco, Nabucodonosor o derrota. Enfim, Nabucodonosor, ele conseguiu construir, ele conseguiu chegar num topo muito alto, sabe? Ele teve grandes conquistas, disso nós não temos dúvida. Ele teve grandes conquistas, muitas coisas aconteceu na vida dele, sabe, irmão? Deus misericordioso como é, ele usou de misericórdia, permitiu, irmão, Deus permitiu com que muitas coisas boas chegassem na vida de Nabucodonosor. Foi permissão de Deus? Sim. Deus é aquele que permite, Deus é aquele que coloca, Deus é aquele que faz por onde o ser humano ele vem a ser abençoado. E assim Deus fez na vida de Nabucodonosor. Muitas coisas aconteceram na caminhada, aconteceram coisas que Deus permitiu que acontecesse. A Bíblia Sagrada diz, amados, que no decorrer da caminhada, a palavra revela que o rei Nabucodonosor, os homens e todos os povos, nações e língua que vivem no mundo inteiro, a Bíblia Sagrada diz que Deus falou para nações, línguas e todos os povos, nações que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Deus, ele tem paz e prosperidade. Isso aí foi o que Deus escolheu para todos os homens, povos, nações que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade.
a Bíblia Sagrada diz que Daniel, ele, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: eu tenho satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que Deus, o Deus Altíssimo, realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, meu Deus. Ele estava dizendo como são grandes os seus sinais, e eu tenho o prazer a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são poderosas suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura, sabe, meu Deus, e é verdade, dura de quê? De geração em geração. Nabucodonosor, ele na verdade, amados, ele teve um tempo que ele expressou, ele ficou sabendo, ele entendeu que tudo que estava acontecendo na vida dele foi o próprio Deus que tinha realizado. E ele chegou a um ponto que ele disse: eu, Nabucodonosor, ele observe que Deus fez grandes coisas na vida dele, mas chegou um tempo que ele começou a murmurar da vida, e ele chegou a dizer: eu, Nabucodonosor, estava satisfeito, próspero em casa, no meu palácio. Observe que ele estava, a Bíblia diz que ele estava, está escrito onde, pastor? Está escrito em Daniel, capítulo 4, versículo de número 4, quando ele teve, permita-me, a tristeza de dizer que ele estava satisfeito. Se estava, então quer dizer que não está mais, né? Ele disse: eu estava, olha o sentido da palavra. Eu estava. É a mesma coisa de alguém perguntar para você: você está bem? E você vai dizer: eu estava bem, mas eu não estou, porque algo aconteceu. Então, Nabucodonosor, ele disse: eu estava bem. Então, naquele momento, ele já não estava, né? Ou não estava bem, ele estava. Então, ele estava dizendo que estava, não está. Ele disse: eu estava bem, satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Só que aí ele teve um sonho. Ele disse: eu tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado na minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Escute. Ele disse que estava bem e teve um sonho que deixou ele alarmado, não deixou ele bem, sabe? Deixou ele alarmado de uma maneira tal que é uma pessoa alarmado. Uma pessoa, quando está alarmado, é desassossegada, é uma pessoa que está assustado, sabe? Então, ele ficou alarmado e ele disse: estando eu deitado na minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Observe que ele ficou alarmado, ficou aterrorizado. A Bíblia Sagrada diz que ele não ficou bem, alarmado, aterrorizado. Sabe o que é uma pessoa aterrorizada? É uma pessoa cheio de terror. Sabe, irmão? Apavorado. Então ele ficou em uma situação
quando ele teve um sonho, devido às visões que passaram pela mente dele, deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos na minha presença para interpretarem o sonho para mim. A Bíblia diz que quando chegou os magos, os encantadores, os astrólogos, adivinhos vieram contar-lhe o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel. Escute, meu Deus, é muito forte isso aqui. É porque tem coisas, irmãos, tem coisas que Deus, o negócio é com você. Tem coisas de Deus que o negócio é forte, é com você. É você que o general vai usar. O negócio que Deus tem para realizar na sua vida vai se arrebentar tudo. Alguma coisa vai acontecer com alguém, porque Deus é Deus. Deus tira quem está no bem, permite com que as coisas aconteçam justamente para você entrar em cena, irmão, para você aparecer, para você chegar. Não é aparecer para querer ser melhor, para receber glória acima da de Deus, não. É para receber as honras devidas. Então, a Bíblia Sagrada traz a revelação que esse sonho deixou o homem Nabucodonosor, o rei, perturbado, aterrorizado, alarmado, agoniado, inquieto. Meu Deus! E aí ele manda chamar encantadores, astrólogos, todo tipo de gente, né? Que eram os sábios, homens que sabiam de muita coisa. Só que aí ninguém conseguiu resolver nada. A Bíblia Sagrada diz que, por fim, meu Deus, por fim, sabe quem foi que chegou? Por fim veio Daniel, meu Deus. E ninguém pensava que Daniel ia ser chamado também, meu Deus. Por fim veio Daniel à minha presença, o rei diz. E eu lhe contei o sonho e ele é chamado Belsazar em homenagem ao nome do meu Deus. E o Espírito dos santos deuses está nele. Observe que Nabucodonosor, ele reconheceu. Sabe, irmão? E eu disse, Belsazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você. E que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interprete para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei diante, ele disse, eu olhei diante de mim e estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos. Nela havia alimento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam abrigo. E as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante. Eu vi quando a Bíblia diz que eu olhei e eu vi
diante de mim uma sentinela, um anjo, que descia do céu, e ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, arranquem as suas folhas, meu Deus, espalhem os seus frutos, fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco, as suas raízes presas com ferro e bronze, e fique ela no chão, em meio à relva do campo. Ela será molhada como orvalho do céu, como os animais. Comerá a grama da terra. Observe que ele teve a visão, escute a mensagem, meu Deus, eita, ai meu Deus, isso aqui foi Deus que mandou o anjo, vai lá, mostrar o que eu vou fazer. Ele disse que quando estava no leito dele, ele disse que a árvore cresceu tanto. Quem era a árvore? Era ele. Que tinha, Deus fez ele crescer. Meu Deus. Deus levou Nabucodonosor num topo muito alto. O homem se tornou o mais poderoso da Babilônia, o rei mais poderoso da Babilônia. Deus colocou ele num topo muito alto. Meu Deus. Deus fez ele crescer. Crescer. Mas cresceu tanto. Meu Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele cresceu. A árvore cresceu tanto. Está escrito onde, pastor, isso aí? Mostra para mim que eu quero ver se está na Bíblia, tá? Está na Bíblia, meu filho. Capítulo 4 de Daniel, versículo de número 11. Diz que a árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível. Até os confins da terra tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela tinha animais do campo. Os animais do campo achavam abrigo. Observe o tamanho da árvore. Isso aqui foi uma revelação de Deus mesmo. É como se no sonho Deus mostrasse como estava Nabucodonosor. Grande, forte, pessoas dependendo dele. Ele estava num topo muito alto. Deus tinha abençoado ele, as aves do céu. As aves ficavam na árvore. Observe que os animais encontravam abrigo, dava fruto. Muitas pessoas eram amparadas. Meu Deus. Ele disse que tinha belas folhas. Quantos, escute, é para você mesmo. Quantos que chegou num topo, um patamar alto, você que está aí, cuidado, viu? Está num patamar alto, né? Cuidado, está dando sombra, tem alguém se amparando debaixo de você, não é? Tem alguém que está recebendo seus cuidados, tem alguém comendo fruto. Fique pensando você que Deus está lhe olhando, está lhe observando, e tem que ter muito cuidado, sabe? A Bíblia diz que as folhas eram bonitas, havia alimento para todos debaixo dela, abrigo, as aves do céu viviam em seus galhos. Meu Deus do céu, todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões, ele disse, quando eu estava deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. O anjo desceu do céu. A Bíblia diz que ele gritou em alta voz. E ele gritou em alta voz, dizendo, derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem os seus frutos, fujam os animais debaixo dela. Observe que o anjo de Deus desceu e gritou. Está escrito aonde, pastor? Isso aí está em Daniel, capítulo de número 4, versículo 13. A Bíblia Sagrada diz que nessa visão o anjo, ele gritou
versículo 14, ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem suas folhas, espalhem os seus frutos. Isso aqui, se eu for pregar somente aqui, se eu for entrar somente aqui, quando a Bíblia diz que o anjo gritou, anjo grita, pastor, grita, quando ele quer gritar, quando ele recebe a voz de Deus, ele grita, ele brada, ele fala, ele trabalha conforme a vontade e o mandado de Deus, a ordenança do céu. Ele gritou, e ele gritou mandando derrubar. Meu Deus, derrubem a árvore, cortem os seus galhos. Cuidado, Deus é Deus. Eu não sei quem é essa árvore, meu Deus, que o Senhor está dizendo, eu vou derrubar. Deus derruba a árvore, ainda derruba, pastor, derruba. Deus derruba a árvore, corta os galhos. Escute, meu Deus, escute a mensagem. Isso aqui é mensagem do céu, meu filho. Isso aqui é coisa de Deus. Deus enviou o anjo gritou. Nabucodonosor escutou. Só ele escutou e mais ninguém, porque se todo mundo escutasse, você já parou para pensar o tamanho do alvoroço que seria? Você já parou para pensar se as aves que ali estavam naqueles galhos escutassem? Você já parou para pensar se os animais que estavam ali debaixo escutassem? Seria um alvoroço muito grande. Mas escute, Deus na sua grandeza, ele fez com que Nabucodonosor escutasse. Nabucodonosor escutou. Nabucodonosor não é moco. Ei, Nabucodonosor, escute, viu? E escute, cuidado na vida. Meu Deus. A Bíblia diz que ele gritou em alta voz. E ele gritou, o anjo, dizendo, derrubem as árvores. Ele disse, depois que derrubar, cortem os seus galhos. Eita, Jesus! Cuidado, tem que pedir misericórdia a Deus, sabe? Nabucodonosor não tinha respaldo, porque ele já estava passando os limites. E Deus derrubou a árvore. Depois ele mandou, o anjo gritou, derrubem a árvore, corte os galhos. Meu Deus, arranque suas folhas. Eita, o Senhor está dizendo, cuidado, senão eu derrubo a árvore, eu corto os galhos. O Senhor está dizendo, eita Jeová, cuidado, senão derruba a árvore, eu corto os galhos, eu arranco as folhas, meu Deus, e espalho seus frutos. Faço fugir os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas ele disse, olha, faça isso, mas deixa o toco. Meu Deus, você que está em cuidado para não ficar somente com o toco. Você, cuidado. Deus disse, deixa o toco. Está escrito onde, pastor, isso aí? Eu nunca ouvi falar disso, não. Isso aqui é mensagem para uma hora. Tem muita coisa para extrair daqui de dentro da Bíblia, sabe? Ele diz, deixa o toco. Você que está aí, está só o toco, né? Meu Deus, a árvore foi derrubada. Deus derruba a árvore, pastor? Derruba. Está lá em Ezequiel 17:24. Deus derruba a árvore. Deus derruba a árvore, Deus sai, derruba a grande, pega a pequena, faz crescer, pega a que está verde, faz ficar seca, pega a que está seca, faz ficar verde, cuidado. Você tem que ter cuidado, escute, aqui foi o anjo que foi enviado. Você tem que ter cuidado, porque da mesma forma que Deus enviou o anjo para tomar uma providência, para resolver uma situação a respeito de Nabucodonosor, você tem que ter cuidado. Cuide da sua árvore, terra. Ai, meu Deus. Cuide da sua árvore. Senão, ai, meu Deus, que negócio é esse? Cuide da sua árvore que Deus lhe deu.
Senão vai ficar só o toco, meu filho. Meu Deus, pastor, não queria essa mensagem, não. É essa aqui, não tem história. Infelizmente, eu não tenho arrumadinho para você. Não tenho balela, não. História de carochinha também não. A raiz da mensagem está aqui. A profundidade, a revelação está aqui. Meu Deus. Cuida da tua árvore, vaso. A árvore, ela acompanhava a árvore, o toco, os galhos, as folhas, os frutos. De novo. O toco, isso aqui não é coisa anotada não, tá? Isso é coisa do Espírito Santo, ele é muito forte. Deus é tremendo demais. O toco, os galhos, as árvores e o fruto. Cuida da tua árvore. Cuida da tua árvore. A tua árvore é a tua família. A tua árvore é a tua empresa. A tua árvore é a tua chamada. A tua árvore é o teu ministério. Deus te chamou para quê? Cuida da tua chamada, mulher. Homem, cuida da tua chamada, cuida da tua família, a tua árvore, a tua família, cuida, porque Deus aqui enviou um anjo para resolver uma situação. Cuida, tá? Cuida, porque existem situações que o anjo, ele vem para resolver. Cuida, porque quando Deus não manda o anjo, quando está tudo ok, Nabucodonosor saiu dos parâmetros, saiu da vontade de Deus. E quem sai da vontade de Deus, meu filho, corre um risco muito grande de receber, meu Deus. Corre um risco muito grande de receber uma visita do anjo. Mas quem está dentro da vontade, entenda que também corre o risco de receber investida do diabo. E a investida dele também. A investida dele vem para acabar com tudo. Deus aqui usou de misericórdia e deixou o toco. Eita, pastor! Tô só o toco aqui, pastor. Só tem eu agora. Pastor, derrubaram a árvore, levaram os galhos, arrancaram os galhos, pastor, arrancaram tudo. As folhas. Xalabagadacaladacamai, meu Deus. Eita. Receba, se alegre, porque ainda tem o toco, meu Deus. Só tem o toco, pastor, agora. Arrancaram o galho, folha, fruto. Levaram tudo. Porque tem coisas que é o anjo que faz e tem coisas que é o próprio inimigo que chega para fazer. E o Senhor manda você vigiar na terra, porque os adébitos querem acabar até com toco. Coisa boa, manda mesmo, Jesus, que eu entrego tudo. Eu desenrolo o rolo todo, meu filho. Tô nem aí. Cuidado com os adébitos de Satanás. Eu dou de cano de ferro mesmo. Os adébitos de Satanás. Cuidado que quer levar as folhas que faz uma sombra. Quer levar os galhos que as aves pousam para passar uma noite. Quando está chovendo. Meu Deus, quando está muito calor, alguém vem, fica nos galhos do toco. Deixa eu passar um tempinho por aqui. E quando é que identificamos que alguém veio para ficar no galho? Para ficar um pouquinho na sombra? Meu Deus, isso é muito forte, irmão. É quando alguém chega para pedir oração, ora por mim, vem cá. Eu já sei quando uma ovelhinha vem atrás de sombra, vem atrás de refúgio, vem atrás de água. Eu sei quando a ovelhinha ela vem necessitada, quando é Deus que diz, vai para ali, procura lá o meu servo, que aquela árvore tem galho, tem sombra, tem alabagada calada cama. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? E tu que estás aí,
como está a tua árvore. Acabaram com tudo, filho. Estão acabando, tá deixando, quer o cano de ferro emprestado para dar-lhe com força, tacão para correr. Aprenda a botar cão para correr, rapaz. Como está a tua árvore? Isso aqui é mensagem para 1 hora e meia. Meu Deus, é muita coisa para falar. Eu nem cheguei ainda, meu Deus, na profundidade, lá no rio, lá na fonte. Eu ainda estou descendo, né? É porque a corda, ela é curta, mas dá para pegar água. Eu estendo meu braço, sabe? Eita glória, a canequinha é bem curtinha, mas dá para pegar água. Eu estendo meu braço, me estendo todo, mas eu pego água para você beber, meu filho. Se arrebenta tudo. Ei, como está a tua árvore? Pastor, por aqui ainda tem umas folhinhas. Eita, pastor, é muita gente torando meu galho. Torar o galho é para ninguém não ficar, é para ninguém não sentar, é para ninguém subir, é para ninguém se amparar. Não te preocupa não, filho. É os adébitos, porque tem. Aqui a situação foi o anjo que desceu, porque era necessário. E aonde for necessário, Deus enviar o anjo para tomar as providências cabíveis. Ele vai enviar, acabou, rapaz. O anjo foi com a missão de fazer aquilo e pronto. Era para fazer, tinha que fazer, só era para deixar o toco. E tu que tá aí? Não vigia? Cão encosta e tu não bota para correr? Cão ruteia e tu não fala nada? É desse jeito, meu filho. Não tem esse negócio, não. Eu cheguei numa clínica há poucos dias. Cheguei numa clínica para levar um certo documento. Escuta isso aqui. Mas o cão, ele persegue a gente mesmo, sabe? Eu cheguei numa clínica para entregar um documento, entreguei. Aí a moça da recepção pegou. Ela disse, para quem é isso aqui? Ela estava lendo uma revista. Todo ignorante. Eu digo, é tu, né, cão? Eu digo, é ele. Eu digo, vou dar-lhe. Aí ela disse, pra quem é isso aqui? Só tem que dizer pra quem é isso aqui. Cheio de gente na clínica. Eu digo, meu Deus, me segura, Jesus de Nazaré. Moço, quando você ouvir, eu só tenho que dizer pra quem é isso aqui. Eu digo, leia, sua preguiçosa. Você fica lendo revista aí, na hora do trabalho, guarda essa revista. Todo mundo fica olhando pra mim. Ô pastor, você é doido? Doido não, eu dele com força mesmo. Eu digo, olha, tá escrito aí pra quem é, quem mandou e pra quem é. Você tem que ler, rapaz, solta essas revistas aí que você tá trabalhando. Fica aí lendo revista não sei de que e não sei de que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda. Fica lendo as revistas aí, rapaz. Tá trabalhando ou tá em casa? A mulher ficou branca, amarela, preta, mudou de cor e olhou pra mim e perguntou quem eu era. Eu digo, eu vim deixar o documento. Resolva aí, já sabe pra quem é? Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Sim, senhor, pode ir. Preciso apanhar pra tu mandar eu ir, identificar pra quem é. Cão. E tua árvore, tá só o toco? O tratamento aqui é a respeito da tua árvore. Tá só o toco. A Bíblia diz que ele gritou em alta voz, derrubem a árvore. Quantas árvores derrubadas? Derrubada e o detalhe, viu? Derrubada. Derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco. Está escrito, capítulo de número 4 de Daniel, versículo 15. Ele disse, deixe o toco. Tais aí por misericórdia, vaso. Só o toco. Só o toco. Mas ainda há esperança para a árvore que foi cortado. Eu não sei quem foi usado, a usada pelo adversário que cortou a árvore. Você estava uma árvore tão bonita, tão bonito na obra, porque eu chego em obra, igreja, e eu quando chego, nós identificamos, irmãos, quando o anjo da igreja é uma árvore bonita, quando a igreja ela é uma árvore bonita, uma árvore de qualidade, sabe? Aquela madeira que o cupim não corrói. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, madeira dura. É desse jeito. É a madeira
não entra, ele não consegue. Meu Deus, é desse jeito. É madeira firme, sabe? Meu Deus do céu. Madeira daquela que o cupim tenta entrar, mas ele diz, aqui não dá não. Ai, meu Deus do céu. Nós encontramos, se deparamos, sabe? Com resistentes. Você tem que ter, irmão, você tem que ser. Qual é? Existem vários tipos, né? Existem vários tipos de madeiras resistentes. Existe, meu Deus. E a tua é qual? Que tipo de árvore tu és? O que o adversário tem aprontado? Derrubou? Tá arrancando os galhos, é? Tá levando os frutos, tá espalhando os frutos, tá levando as folhas. Porque quando isso acontece, é prejudicado você, é prejudicado quem está perto de você, é prejudicado sua família, você que está aí. Eu quero lhe dizer que há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda, assim diz o Senhor, ainda há esperança. Eu não sei quanto tempo faz que alguém que cortou, mas a Bíblia Sagrada diz, é a Bíblia que diz, não sou eu, é a palavra que diz que há esperança. Há esperança para a árvore que foi cortada. Aonde é que está escrito, pastor? Está escrito no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, que há esperança para a árvore que foi cortada. Você que está aí, dá só o toco. Deus pode te restaurar. Deus vai restituir galhos, folhas, frutos, meu Deus. Você crê na restituição de Deus? Eu não sei o que foi que cortaram o céu. Eu não sei o que foi que levaram. Eu não sei o que foi que queimaram. Eu não sei o que foi que tomaram. Eu não sei. Deus é quem conhece a tua história. O que eu sei, pela revelação do Espírito Santo de Deus, é que tu tá só o toco. Tá só o toco, mas o Senhor manda te dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança em tu, que estás aí sendo atacada. É porque tu és uma árvore, mulher, que estás com galho, estás com folha e estás dando fruto. Meu Deus, como é que eu posso completar e além dessa mensagem? Essa mensagem tem muita coisa, é muito conteúdo. Meu Deus, como é forte o negócio. E eu vou para essa mensagem com o coração partido. É mais uma que eu paro com o coração partido, porque tem muita coisa para revelar aqui ainda. Meu Deus. Ele disse, mas deixem o toco e as suas raízes presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Pronto. Aqui já deu para entender o negócio. E mais na frente já sabe o que foi que Deus fez, não foi? Deus, a sentença sobre Nabucodonosor se cumpriu, conforme está escrito no livro de Daniel, capítulo 4, versículo de número 33. A Bíblia diz que a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Foi expulso do meio dos seus homens, passou a comer capim com os bois. Seu corpo, a Bíblia diz que molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como garra das aves. Meu Deus. Foi um período que Nabucodonosor enfrentou, sabe? Meu Deus. Ele diz, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Pronto.
Eu vou encerrar a mensagem que não dá mais, já passei muito. Receba essa palavra. A mensagem de Deus hoje é: cuide da sua árvore, senão vai ficar só o toco. Receba essa mensagem que eu ministro para o Brasil e o mundo, meu filho. Eu ministro no nome daquele que nunca pecou, Jesus.